O Timão voltou ontem de Mirassol de madrugada, fez treino regenerativo hoje pela manhã, nada de folga. Que o Diniz reclamou de falta no Garra. Ali pra mim não foi nada. Pra mim não foi nada. Pra mim o Diniz só entrou no discurso pra reclamar, pegando o combo, né, o gancho do que ele já tinha reclamado no primeiro gol. Fiel torcida, o que aconteceu no jogo contra o Corinthians foi um assalto. Foi um absurdo. O Corinthians não pode ser prejudicado desse jeito. Marcelo Paes e Júlio César vão na CBF para afastar. Esse árbitro não pode mais apitar jogo do Corinthians. Fernando Diniz ficou na bronca. Então assim, não pula sequer uma parte. No final do vídeo eu vou falar novidades sobre o mercado da bola. Marcelo Paes quer contratar um atacante no meio da temporada, porque não se sabe se o Yuri Alberto irá permanecer no Timão. Então assim, já chega deixando o seu like humilde, se inscreva no canal e sem mais enrolação, bora pro vídeo. De volta já com números pra gente do trabalho de Fernando Diniz à frente do Corinthians. São 8 jogos para 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Um aproveitamento de quase 71% para 9 gols marcados e 2 gols sofridos. Derrota de ontem diante do Mirassol, Campeonato Brasileiro, Corinthians na zona de rebaixamento. E a Mari Capra chegando ao vivo aqui no nosso Sport Center, também trazendo as informações do Corinthians nesta segundona. Tudo bem, Mari? Seja bem-vinda, um beijo pra você. Oi, Glaucia, um beijo pra ti, seja muito bem-vinda ao Sport Center da manhã. Um beijo também pra Mari, pro Jailson e pros fãs de esporte que estão com a gente. O Corinthians perdeu pro Mirassol 2-1 em jogo que aconteceu lá no Maião na noite de ontem, né? Pela 14ª rodada do Brasileirão. Essa foi a primeira derrota da era Fernando Diniz no Corinthians. Ele que tinha 7 jogos sem perder e 7 jogos também sem sofrer gols. A grande bronca do Corinthians na partida de ontem foi com a arbitragem. Esse foi o grande destaque por aqui. O Corinthians reclama primeiro do pênalti sofrido pelo Carlos Eduardo e depois de uma falta no Garro no início da jogada do segundo gol do Mirassol. Então o Corinthians reclamou bastante, Marcelo Paes, também o próprio Diniz. Então as reclamações do Corinthians aí com a arbitragem. Isso porque esse resultado fez com que o Corinthians voltasse à zona de rebaixamento. O Corinthians está na 17ª posição, o primeiro time ali do Z4 com 15 pontos. E isso faz com que o Corinthians tenha a obrigação de vencer o próximo jogo pelo Brasileirão, mas essa também não é uma missão fácil, porque é um clássico contra o São Paulo que acontece no domingo. Então o Corinthians aí com uma missão difícil no Brasileirão. Mas agora é hora de virar a chave. O Timão voltou ontem de Mirassol de madrugada, fez treino regenerativo hoje pela manhã, nada de folga, e à tarde viaja para Bogotá, na Colômbia, onde enfrenta o Santa Fé pela Conmebol Libertadores. O jogo na quarta-feira às 9h30 da noite. O Corinthians então virando essa chave com uma vitória já garante a classificação para as oitavas da Copa Conmebol Libertadores, e é justamente isso que o Timão busca, porque ele quer focar agora nas Copas, garantir então essa classificação já da Libertadores para tirar isso da frente, na semana seguinte confirmar a classificação na Copa do Brasil contra o Barra, e aí sim então olhar para esses 4 jogos restantes do Brasileirão antes da parada para a Copa do Mundo. Então essa a missão do Corinthians até aqui, mas agora o próximo foco então na Libertadores. Glaucia. Boa, Mari, obrigada pelas informações. A gente segue depois também com o Corinthians, projetando um pouquinho do que deve ser essa sequência da semana, amigos. Mas ontem o Corinthians que de fato esteve muito abaixo, principalmente no primeiro tempo, né? As mexidas do Diniz na segunda etapa dão um outro ritmo, um outro pique para a equipe. O lance do pênalti eu acho discutível também. Eu não marcaria esse pênalti, mas independentemente disso, de fato, quem assistiu o Corinthians de quinta-feira no primeiro tempo contra o Peñarol não era o mesmo Corinthians desse primeiro tempo contra o Mirassol. Então, de fato, o pênalti é bem discutível. A gente estava conversando sobre isso, né, aqui em off. Eu acho só que o Bidu, ele coloca a conta em risco na hora que ele tenta ali, né, puxar o Carlos Eduardo. De fato, não tem tanta influência assim, só que o Carlos Eduardo se joga, e aí a gente vai entrar naquela discussão do VAR ter entrado antes para consertar o vermelho, não ter entrado nesse lance para ali para falar com o Candançan para ele ver, né, rever o lance, aí vai ficar no frame a frame, aquela discussão eterna sobre a arbitragem. Mas para mim é passível da marcação do pênalti, sim. Só o outro ponto da discussão da arbitragem em relação ao segundo lance, né, o segundo gol, que o Diniz reclamou de falta no Garra. Ali para mim não foi nada. Para mim não foi nada, para mim o Diniz só entrou no discurso para reclamar, pegando o combo, né, o gancho do que ele já tinha reclamado no primeiro gol. E aí sobre o jogo, para mim o Guanais ontem ele foi muito feliz no momento que ele viu que o time do Fernando Diniz não ia ter válvula de escape de velocidade. O Lingard não é esse cara de velocidade, e ele percebeu que
as únicas, né, saídas seriam com o Ranieri e o Bidu. Só que o Ranieri tá improvisado na lateral direita. O Ranieri, no momento que o Corinthians ainda não tinha vivido dessa forma, né? Ter tomado gol com o Diniz, ter que correr atrás do marcador. E ali o Ranieri ele não iria fazer ultrapassagem para ajudar tanto o Bidon e o Garro. Então o que o Mirassol fez? Afunilou. Fez com que o Bidon Exato, os dois principais. Fez com que o Corinthians tivesse que jogar por dentro o tempo todo. E aí explorando as costas dos dois laterais. Então o Ranieri e o Bidu ficaram com a preocupação. A gente tem que marcar o Igor Formiga, que tá subindo aqui toda hora, o Alisson, que tá subindo aqui toda hora, o Carlos Eduardo, que tá subindo aqui toda hora. Então a gente não vai poder dar essa amplitude que a equipe quer para jogar pelas pontas. E para mim foi assim que o Mirassol conseguiu aí impor a primeira derrota do Diniz. E o Mirassol não é o Peñarol, né? Sim, com todo respeito ao Peñarol, com todo respeito que o Peñarol merece pela sua história, mas assim, foi o melhor primeiro tempo do Corinthians contra o pior primeiro tempo do Corinthians com o Fernando Diniz, né? Então, assim, diz muito sobre o adversário também. O Mirassol tá numa briga muito particular de Campeonato Brasileiro. O ano passado, invicto dentro de casa, sem perder uma partida sequer de Brasileirão. Ontem o Guanais, que tá, né, já com esse trabalho um pouco mais longevo dentro do Mirassol, conseguiu anular algumas peças e entender um caminho ali, né, muito, entre aspas, fácil para o Mirassol chegar ao gol do Corinthians, porque isso acontece, né, de uma forma bem prática até. E aí, no segundo tempo, quando o Corinthians começa a melhorar, o Guanais mexe na equipe para ter aquele controle de jogo que a gente sempre fala. Quando ele conquista o resultado, ele tem o controle do jogo, coloca outras peças, não é nem que ele se fecha e afunda, não. Ele só dificulta ainda mais a vida do adversário com muito controle. Pois é, e faz uma boa campanha também, Libertadores, o Mirassol, né? O grupo ali embolado, pega a LDU nesse meio de semana em casa. Então, bem interessante essa vida. O Mirassol também brigando no rebaixamento, mas com uma campanha bem legal dentro de Libertadores também, na luta por classificação. Vou falar uma coisa pra vocês. O início do Diniz no Corinthians é algo fantástico. Só que o Corinthians ontem foi muito prejudicado pela arbitragem. Ontem não foi pênalti em cima do jogador, sabe? Do Mirassol. É uma brincadeira, sabe? É uma brincadeira dar uma pena. O cara se jogou claramente. Tem VAR, gente. Hoje é diferente de antigamente. Antigamente não tinha esse lance de ficar repetindo o lance toda hora. Não tinha VAR. Hoje tem, os caras mesmo assim erram. Então assim, o Corinthians vai a CBF para afastar. Esse cara não tem que mais apitar jogo do Corinthians durante essa temporada, durante a próxima, enfim. É claro que ele não vai ser o único. Vão ter mais árbitros que vão errar para o Corinthians, infelizmente. Infelizmente, o Corinthians volta à zona do rebaixamento e o torcedor corintiano já começa a ficar preocupado porque não quer ver o Timão nessa situação. Essa que é a verdade. Então assim, o Corinthians tem que rapidamente, né, sair dessa situação. Na Libertadores está muito bem, vai enfrentar a equipe do Santa Fé, já podendo garantir a sua classificação. Só que o Corinthians também tem que olhar para o Campeonato Brasileiro. Tem que olhar para o Campeonato Brasileiro. E falando sobre o Corinthians, né, a diretoria do Corinthians, o Marcelo Paes, vem analisando nomes para contratar no meio da temporada. E eles querem contratar assim, um atacante, querem contratar um fazedor de gols. Eu queria saber de vocês, seria uma boa o Corinthians ir atrás do Cebolinha, sabe? De outros nomes? Do próprio Carlos Vinícius, do Grêmio. É um jogador que o Corinthians vem analisando, fazedor de gols. É um cara que tá jogando aqui no futebol brasileiro. Seria um nome muito interessante. Então, assim, pra mim é um baita de um jogador. Vamos aguardar agora as cenas dos próximos capítulos. Amigas e amigos, eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima.